Menos de 6 meses das eleições, o presidente Lula lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, que mira o combate a facções criminosas no país. O tema é uma das principais preocupações do eleitorado brasileiro. Ele conta com um investimento de 11 bilhões de reais, sendo 1 bilhão do orçamento deste ano. Do total, 10 bilhões serão destinados a estados e municípios. O programa foca na desarticulação das bases econômicas das facções, com uma espécie de asfixia financeira, e cria a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, para operações interestaduais e expande o Comitê de Investigação Financeira para o rastreamento de ativos e leilões de bens apreendidos. Outro ponto é o reforço da segurança em presídios, com o objetivo de enfraquecer o controle do crime organizado dentro das prisões. O governo também quer aumentar a taxa de resolução de homicídios com o fortalecimento de polícias científicas. É o último eixo, o combate ao tráfico de armas e explosivos dessas facções criminosas. Vamos voltar ao debate. Magno, esse plano de Lula contra o crime organizado depende de adesão dos estados, se junta a outras iniciativas parecidas já apresentadas pelo governo nesse mandato. A medida é solução ou é populismo? Juliana, se o presidente Lula acredita que ela é a solução, é populismo. Porque o combate ao crime organizado é bastante complexo. No entanto, todos os itens dessa lista de desejos para esse programa são absolutamente válidos e absolutamente necessários. O Brasil tem, de fato, todos esses problemas. O Brasil, de fato, precisa combater todos esses problemas. A questão é se esse é um momento apropriado para fazer essas medidas avançarem, porque nós estamos no ano eleitoral, o governo já teve problemas em articular políticas de segurança pública com os governadores e esse projeto também depende, em boa parte, de adesão dos governadores estaduais à ideia do governo federal, mesmo para obter esses recursos, e chega no ano eleitoral. Além disso, todas essas medidas têm o mérito de focar na estrutura do crime organizado, afeta a forma como trabalham os recursos que obtêm dos seus ilícitos por buscar atuar no mercado financeiro, nas instituições bancárias, na forma como eles se financiam, vai também atacar a questão dos presídios, onde as facções acabam fazendo a sua escolinha do crime, onde os novos criminosos são treinados, mas tem um problema que é a carência da população. E aí, acho que até uma questão para um lado de busca de votos por meio desse projeto. A população consistentemente externa nas pesquisas que a sua principal preocupação de política pública é a segurança nas cidades, é a segurança ao andar nas ruas, é a atuação da polícia. No entanto, deste programa que propõe o governo, o efeito lá na ponta será, no máximo, secundário. A sensação de insegurança das pessoas, na minha visão, é pouco atendida por esse programa, por mais que esse programa também se atente a questões da organização do crime organizado. Para a gente conseguir fazer com que essas ações de políticas públicas de segurança pública chegue, de fato, à carência da população, a gente precisa de ações mais específicas, mais focadas no policiamento, mas talvez menos simpática para a população e pouco fora daquilo que o presidente Lula está disposto a fazer nesse campo. É uma atuação mais forte da polícia, para que as pessoas nas suas vizinhanças se sintam mais tranquilas em relação à atuação do crime organizado. Cardoso, é solução ou populismo? Veja, um governo faz muito quando faz o que pode. E o presidente Lula está fazendo o que pode nesse momento. Vocês vão dizer, mas é o suficiente? Não, não é. Mas é o que ele pode. E por quê? O problema central da segurança pública no Brasil está no problema
repartição de competências. Já o governo Dilma Rousseff, na época era ministro, já tinha detectado isso e nós propusemos mudar a Constituição, não conseguimos. Por quê? As competências em matéria de segurança pública da União são muito pequenas. São os crimes federais, apuráveis pela Polícia Federal, a atuação da Polícia Rodoviária Federal fixada na Constituição, as faixas de fronteira imensas, que são 8 mil quilômetros de fronteiras marítimas, lá mais de 10 mil quilômetros quadrados de terrestres, onde passam florestas, etc. Dificílimo. Ponto. Acaba aí. Todo o grosso da segurança pública é competência dos estados. E a Constituição não atribui especificamente nada aos municípios, a não ser as suas guardas, que têm uma finalidade muito, muito pequena nos marcos constitucionais que estão colocados. Ou seja, a União não pode quase nada em matéria de segurança pública. O máximo que ela pode fazer é induzir políticas. E para induzir política tem que ter a concordância do governador. Então, nem sempre você consegue induzir do governo federal políticas, basta que o governador não concorde com elas ou não queira por razões políticas seguidas. É muito problemática essa questão. Enquanto o crime organizado atua organizadamente em todo o território nacional, o Estado brasileiro está dividido e não consegue se organizar. Foi por esta razão que, corretamente, o presidente Lula investiu muito na aprovação da PEC da Segurança, sob o comando de então ministro Ricardo Lewandowski. E ele formulou uma integração que foi fruto de reação, não querem os governadores, etc. e tal. Foi aprovado na Câmara, mas está ainda pendente de uma solução. Tanto que o presidente Lula disse, olha, eu só vou criar um Ministério da Segurança Pública depois de remanejado isso. Senão eu vou criar uma situação que não tem possibilidade de efetivação. Bom, diante deste contexto, tudo leva a crer que esta PEC não será aprovada, ou pelo menos em tempo hábil de poder ensejar políticas federais. Então, o que está fazendo o governo federal hoje? O que pode? Não pode mais que isso. Note-se, inclusive, curioso, são 11 bilhões de reais que o governo federal está dando. É muito dinheiro. Eu não me recordo de uma alocação tão grande em parte de segurança pública nos governos anteriores, nem no de Dilma Rousseff, que eu participei. São 11 bilhões de reais. Só que para a União caberá quanto? Bilhão. O resto é para os estados. Por quê? Porque eu não tenho políticas a fazer, eu tenho que passar para os estados. E basta os governadores não pretenderem desenvolver certas atividades por razões das mais diversas, ou por falta de concordância, ou por negligência, ou por problemas políticos, e nada vai acontecer. Então, dou um exemplo. A questão do enfrentamento dos peritos criminais. Depende dos governadores, eu posso dar o dinheiro que quiser, eu não consigo resolver. Claro, então há todo um conjunto de situações que me parece correto, ou seja, crime organizado se combate com asfixiamento, temos que reduzir os homicídios. A questão prisional, para concluir, Juliana, é terrível. Por que o governo federal pode fazer? Ele vai aumentar a vigilância, mas o aprisionamento vai continuar e o problema é o excesso. Os presídios estão abarrotados e lá se fornece matéria-prima para os crimes organizados, para as organizações criminosas. E o governo federal não tem como evitar isso. Ele não tem como conduzir novos presídios se os governadores não quiserem, não tem tempo suficiente para ter 5 a 6 anos para construir um presídio para desafogar, e as prisões continuam, o Brasil prendendo de forma atabalhoada, sem critério, ou seja, algo que não pode ser adequado se não houver uma harmonização entre as estruturas federativas, e para isso precisa mudar a Constituição. Portanto, não é populismo, o governo federal está fazendo o que pode, e corretamente, os eixos estão corretos. Agora, se você disser que isso vai ser uma varia de condão que acaba com a criminalidade, é ignorar que o problema do Brasil é estrutural em segurança pública e precisa de mudança da Constituição.